Pega aí bilhão, multiplica por trilhão, era mais ou menos o que ele tinha lá. Só que o que aconteceu? Ele veio com uma missão lá atrás. E ele sucumbiu nessa missão. É interessante que a zeladoria espiritual, o plano espiritual, ele não te obriga a nada. A nível de falar para você, olha, você vai ter que reencarnar como uma mula, como um papagaio, nada disso aí. A gente vê lá tudo que a gente deixou de fazer. E a gente quer o quê? Reparar isso daí. Né? Então, a gente vê toda essa situação, a vontade nossa da reparação desses fatores, né? Das reencarnações, da gente se preparar. E aí a gente vem com determinadas tarefas para a reparação disso daí. Deu para entender? A gente vem e fala assim, olha, você vai descer. Tem um ditado que fala que é muito importante, né? A quem muito foi dado, será cobrado. Então, nós estamos vendo dentro do nosso sistema do mundo, né? Vamos falar do mundo, não só do Brasil, pessoas que estão com situações de controle de massa, de ter que levar qualidade de vida para as pessoas, né? Que precisam fazer o progresso nas regiões que elas estão inseridas. Então, África, Oriente Médio, todos os lugares, e a gente vê pessoas ricas, até porque uma vez eu vi uma reportagem sobre os 15 homens mais ricos do mundo, sendo que 4 deles eram da África. E de países que as pessoas estão passando fome. Então, as missões de cada um de nós, elas têm uma variável muito grande. Imagina uma pessoa dessa, a responsabilidade que tem de ter que levar progresso, de matar a fome das pessoas e estar sucumbindo através do quê? Ganância. Então nós temos N fatores que são as nossas provas. Né? Então as provas, elas vêm muito embasadas para quê? Para que a gente tenha que suportar isso daí. A gente tem que encarar e falar. Um exemplo bem assim, se nós fomos viciados em bebida em outras encarnações, por exemplo, ou juntamente com isso prejudicamos muitas pessoas com bebida e assim por diante, consequentemente o nosso perispírito vai vir com essa situação impregnada nele. E aí a prova vai ser maior, porque o que não vai faltar na nossa frente é bebida. Como de vários fatores pode ocorrer. Então, muitos dos processos obsessivos estão ligados nesses processos reencarnatórios nossos. Né? E a gente acaba sofrendo muito com isso daí. Mas o importante é a gente passar por cima disso daí, encarar essas provas que a gente tem. Né? E tem um fator que é muito interessante, dentro desses processos encarnatórios, que eu li essa semana, que a pergunta 202 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: nós que encarnamos numa outra encarnação, como homens ou como mulheres, nós temos que voltar na próxima encarnação como homem ou como mulher? Não. Não. A questão da sexualidade do macho e fêmea está ligada na estrutura física nossa, não no espírito. No espírito, nós estamos ligados a afeições, a sensibilidades e a questões de amor com as pessoas. Nós não necessariamente podemos estar numa encarnação como homens, mas podemos vir numa próxima encarnação como mulher e vice-versa. Fomos mulheres em outras encarnações e vamos vir como homens. Por que disso? Porque dentro
desse universo que a gente fala que é tão preciso e tão bem feito, o que prevalece é a nossa evolução e o nosso aprendizado, o nosso esclarecimento como espírito. Então, se eu vier encarnando somente como homem, eu vou conhecer somente a questão da estrutura masculina. E nós, no plano espiritual, nós não temos sexo no plano espiritual. Lá não existe a questão da sexualidade masculina e feminina. Numa situação inicial, quando nós desencarnamos e que nós chegamos na espiritualidade, ainda prevalece, face ainda as sensações e estruturas nossas estão muito arraigadas no nosso organismo físico, no nosso organismo perispiritual. Eu falo isso porque você fica imaginando os processos reencarnatórios que nós temos dentro do nosso mundo, né, que levam a essas provações. Tem um caso que nós vimos, que eu li, de uma menina que ela foi pega por 6 homens e ela foi judiada por esses 6 homens, mataram ela. E quando mataram ela, o plano espiritual não deixou ela ver o corpo dela. Ela morreu e eles, vem cá, já cataram ela e resgataram e falaram, não olha para trás, para ver o que estava acontecendo. Mas ela sentiu na carne toda uma situação de dor em função do assédio, de toda a violência que ela passou. Se nós olharmos aqui entre nós, é dantesco isso. Quantos casos a gente vê acontecer diariamente? De situações de agressão às mulheres, de filhos que matam os pais, vários fatores que a gente vê. Né? Só que foram ver esse espírito que veio no corpo dessa menina de 14 anos, aos 14 anos que isso aconteceu com ela, ele teve em outras encarnações, ele era um maníaco. E ele trucidava as mulheres que ele encontrava. Ele matava, ele judiava. E ao mesmo tempo, quando ele voltou para a espiritualidade, que ele viu tudo que ele fez, ele optou de vir na carne feminina para sentir tudo que ele fez e falar assim, olha, não farei mais isso na minha vida. Ele reencarnou como mulher e passou essa situação dantesca para sentir na pele o que ele tinha feito em outras encarnações. Pode ser que continue ainda pagando um pouco mais, não sabemos, mas sentiu muito firme tudo o que ele fez. Então, o que prevalece para nós, quando estamos na espiritualidade, é a prova que nós vamos ter como espírito e não como corpo. Porque a gente pode pensar também o seguinte, pô, mas eu venho numa família, quer dizer, meu pai não vai me ensinar? Sim. Você é um espírito que já tem as suas tendências e as suas virtudes. E muitas vezes, as nossas virtudes e as nossas tendências, como espíritos, são falhas ainda. E dentro disso nós vamos cair aonde? Dentro de famílias que são mais sérias. Então nós vamos aprender a questão do que como espíritos? Da moralidade. Se nós viemos de outras encarnações roubando, trucidando, matando, nós vamos cair dentro de famílias muitas vezes com a prova de que a família orientar, falar, não faça isso. Às vezes a família também teve o seu problema e está tendo que ter um filho nessa condição dentro da família deles. Tudo é uma questão de evolução. Tudo é uma questão de a gente aprender e reparar isso daí. Por isso que muitas vezes a gente vê a condição, tanto de homens quanto de mulheres, que tem a tendência ao contrário.
O homem tem uma tendência feminina e a mulher tem uma tendência masculina. Normal, porque isso é do Espírito. Vamos encarnar e vamos tocar a nossa vida aqui. Então isso tem que ser encarado como uma tremenda normalidade. Nós não temos que ter preconceitos, nada disso daí. Da mesma forma que uma pessoa vem numa encarnação dela aleijada, abobada. Quantos casos nós não vemos de seres encarnados com problemas mentais? O que é importante da gente saber? O volume e a imensidão desses processos encarnatórios. O quanto nos traz a evolução para nós. É uma coisa interessante que se você pega esse cadinho de reparação que nós estamos vendo, leva o espírito a uma evolução plena. Enquanto a gente vem aprender aqui as provas que nós passamos aqui, então a gente nunca deve falar, olha, eu não quero isso para mim. Agradeça o que você tem, porque realmente a gente pode dizer, e o que fala dentro do próprio Evangelho, a felicidade plena não é deste mundo, é no mundo maior que nós vamos viver. Aqui nós estamos o quê? Em provas e expiações. Quem daqui não levanta todo dia com os perrengues para resolver? Quem daqui não tem situações para resolver de família? Quem daqui não tem o que resolver do fórum íntimo nosso, de cada um de nós? Dos nossos desejos, das nossas vontades? Porque é do quê? Do Espírito e não da matéria. A matéria é uma vestimenta que nós temos temporária. Você tem que ter isso na sua mente. Nós temos que conservar muito bem este corpo que nós temos. E nós vamos continuar as reencarnações. Podemos, na próxima encarnação, vir do lado feminino ou do lado masculino. O que vai valer, gente, é o processo evolutivo de todos nós. Processo evolutivo da humanidade. Que é uma coisa que a igreja acessou isso de nós. Nós temos que ter no nosso íntimo o processo da evolução, do crescimento espiritual, porque nós somos eternos. Nós vamos deixar esse corpo um dia e vamos seguir como espíritos. E aí é que a gente tem que rezar todos os dias e pedir o quê? Discernimento, paciência, força, fé, para os embates que nós temos. Todos os dias nós temos que pedir isso. Exatamente para quê? Para a gente não sucumbir nas nossas provas e nas nossas expiações que nós temos que passar. Porque a gente vê os formatos reencarnatórios. Tem um livro que vocês podem ler, Espíritos Decaídos Materializados. Ok? Quem tiver a oportunidade, esse livro ele tem já e-book na internet. Leia esse livro aí. É do Paulo César Frutuoso, um médico que trabalha no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Essa casa, até onde nós sabemos, é a única casa no Brasil ou no mundo que existe materializações de espíritos. E eu tô terminando de ler esse livro e estou vendo essa condição da precisão de Deus nos nossos processos evolutivos. É uma coisa impressionante que grande parte dos espíritos que estão trabalhando nessa casa
ou que vão lá desejar justiça contra o dirigente da casa lá e os trabalhadores daquela casa, são espíritos que foram judiados por eles em outra encarnação, em encarnações para trás, na época da Inquisição. Que a grande Inquisição foi na Espanha. Foi dantesco o que aconteceu na Espanha. Veja quanto tempo se passou. Nós estamos falando de 1400, 1500, 1600. Estamos falando de 600, 700 anos. E há espíritos ainda cobrando e querendo vingança. Então a gente para ver os processos encarnatórios, como a gente tem tanta coisa para a gente cuidar, para a gente, sabe, pensar. Imagina tudo que esses espíritos, eles estavam lá cobrando do presidente da casa, que ele tinha que morrer, e sentir na pele o que eles sentiram quando ele matou a família desses caras. Lá atrás. Então, hoje, para que vocês entendam, nós estamos na vertente do cadinho do processo evolutivo de todos nós. Bezerra de Menezes já dizia há tempos atrás: o tempo urge nas nossas portas. Nós não temos muito tempo para as nossas reparações, porque tudo evolui, o planeta evolui. Se nós ficarmos dentro de situações como esses irmãos estão até hoje, muitos estão conseguindo ser resgatados dentro dos processos de materialização nessa casa. Não é nessa casa, não, tá? Se materializar aqui, a gente vai para a rua de mesa. Eles estão precisando o quê? Ajuda, reparação. O espírito, nós como espíritos, se nós nos arraigarmos no ódio, na raiva, na vingança, nós perdemos até a nossa forma perispiritual. Olha como a gente tem que pensar no dia de amanhã, nos cuidados que nós temos que tomar nesses processos, porque agora o que vai acontecer? Vai diminuir muito a oportunidade de reencarnação. O planeta está evoluindo. Se nós não estivermos dentro de uma faixa vibracional aqui, nós não vamos conseguir ficar na Terra. Nós vamos para um planetinha muito legal, chamado Quiron. Muito bom lá, muito bom. É um planetinha que ainda está cheio de vulcão. Nós vamos começar lá atrás como os símios. Nós vamos começar lá atrás como os homens da Idade da Pedra, lá. Vamos começar aonde? Na primitividade. A coisa é gigante. Eu convido vocês a estudarem isso daí. A coisa é gigante. Imagina ter que sair daqui e começar a dormir nas árvores de novo. Eu não quero. Meu colchãozinho é da hora, pelo amor de Deus. Começar tudo de novo. Então, a gente tem que estar falando isso para vocês, porque tem que tocar o íntimo de vocês. E que vocês toquem o íntimo de mais pessoas, da necessidade de nós pensarmos nesses processos encarnatórios, dos nossos corpos, que para nós não vai refletir nada. O que vai valer para nós é o quê? A evolução de todos nós. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Reinaldo, qual o antídoto bom para a gente cuidar disso daí, né? Vamos falar assim, qual que é o xarope bom para esse daí? Amar ao próximo como a si mesmo. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse para você. Mata a fome de quem tem fome. Estenda a sua mão dadivosa em socorro daqueles que sofrem.
males físicos e males espirituais. Porque é uma coisa interessante que eu falo isso para vocês, porque a gente sente aqui. Quando a gente estende a mão às pessoas, é o fluido que nos faz se manter eretos e não falhar e sucumbir nos nossos processos encarnatórios. Quando nós estamos com a mente propícia a estender a mão, o mal não nos atinge, porque a nossa vibração é outra. Quando você vê uma pessoa na rua tremendo, dá de comer para essa pessoa. Ah, mas é um drogado. O que nós fomos quando nós estamos falando em outra encarnação? Quem fomos nós em outras encarnações? Por que estamos aqui? A gente tem que fazer esse antídoto entrar nas nossas vidas. O segundo antibiótico importante, nós falamos do xarope, né? Nós vamos falar agora do antibiótico. É o seu lar. Cuida da sua casa. Se mora você e uma pessoa, cuide. Porque as passagens bíblicas explicam bem de que as trevas não entrarão nas casas que estiverem ungidas nas portas por Deus. Sabe o que é essa unção? O amor entre nós, a paz, a harmonia entre nós. Faça o evangelho no lar, atraia para o seu lar os bons espíritos, e eles vão te ajudar. Vem no núcleo. Vamos para a Serra Azul de Minas Gerais. Vamos lá ver as pessoas de pé, no chão, na terra. Tudo isso nos ajuda a falar, meu Deus, é isso que vai trazer energia para nós. Porque eu perguntava muito isso, sabe, para Deus, porque eu sempre fui muito maloqueiro. Eu falava, Deus, seguinte, mano, me esquece. Mas nunca me esqueceu, sabe? E eu falava assim, como é que eu vou ser bom? O que é ser bom, meu? Para que eu vou ser bom? Aí esse velhinho de chapéu falou, você vai ver o que é ser malandro. Aí a gente começa a sentir no corpo. Quando você abraça uma pessoa, quando você oferece carinho para essa pessoa, ou que você fala para ela assim, força nas suas provas. Deus está com você. Deus não te abandonou. Às vezes a pessoa quer falar. A gente tem que dar essas oportunidades. Tudo isso, de uma forma, no começo a gente fala assim, reverte para nós, né? Só que chega um ponto que a gente já nem se preocupa mais com isso. A preocupação maior é resolver a quem está na nossa volta. É isso que vocês têm que pensar. Cuida da sua família. Dissemine o bem na sua volta. Não entre nas vibrações que estão acontecendo de coisas negativas. Eu vi uma situação que me chocou demais. Essa menina que estava namorando o Vini Júnior, como é que ela chama? Ela foi no estádio de futebol ver o jogo do Brasil lá. E o pessoal fazia um coro chamando ela, me desculpe, de filha da puta. Que a internet e as trevas está propiciando? Como que a gente pode julgar as pessoas em massa? Ela não deve nada para ninguém. Pelo contrário, eu vi que ela ajuda muita gente.
Mas olha tudo que está na nossa volta e os cuidados que nós temos que tomar com tudo que está na nossa volta. Nós temos que nos isolar nessas situações e seguir sorrateiros no bem. Porque tudo está num cadinho fervilhando. E nós não vamos ter tempo muitos grandes para ter novos corpos masculinos ou femininos. Nós temos que fazer parte do exército do bem. Nós temos que fazer parte de disseminar, porque ainda o bem, ele ainda não é predominante. Nós estamos vendo que ainda o mal é predominante. E que nós temos que se mexer. Nós estamos em 100 pessoas aqui. Se cada um de nós mexer com 3, virou 300. É assim que tem que funcionar. E é por isso que eu peço para Deus que nunca feche essa porta. Porque eu consegui aprender, e quero que vocês aprendam, a imensidão dos processos encarnatórios, das nossas reparações, que gera essa força energética chamada amor em volta de nós. Chega um ponto que nós não vamos conseguir ser felizes e ver pessoas infelizes à nossa volta. Eu não consigo. É tudo que nós temos que pensar. Essa noite foi para isso daí, para a gente refletir da imensidão que Deus deu para nós e agradecer todo dia esse corpinho que nós temos. Está com dorzinha no pescoço? Deus, muito obrigado. Está com dorzinha na lombarzinha? No joelhinho? Né? Quando anda faz clec, clec, clec. Né? Agradece. Pior seria nós vir sem pé, sem mão, sem nada. É isso, gente. Espero que vocês entendam a essência do que a gente quer passar. Essa essência que todas as casas têm que passar e mostrar para as pessoas que esse universo está dentro de nós. É nós que temos que propagar tudo isso daí. Vamos fazer uma prece? Que estão à nossa volta, reflitamos as nossas vidas, as nossas missões e agradeçamos a Deus esta oportunidade imensa que nós temos. Afasta de nós, Senhor, o medo, a injúria, a ansiedade, Senhor. Possamos nos manter firmes nos nossos propósitos de vida. Pode aumentar, Senhor. Que os nossos propósitos de vida possa ser o melhor de todos nós. Que possamos levar essas energias positivas para os nossos lares, para os nossos familiares nesse momento de transição planetária que estamos vivendo. Que nos fortaleça, Senhor Jesus.
pedir os dias a vós, todos à nossa volta, até mesmo na espiritualidade, que possamos unir nesse momento todos nós em pensamentos positivos e nos libertar das malhas sorrateiras do mal. Que não falte o alimento do amor nos nossos lares, Senhor. Que não falte a nossa união. E que possamos externar isso para fora das nossas fortalezas, através de alimentos, de abraços, de medicamentos, de tudo que nós possamos levar aos irmãos que estão perdidos no seu mental, no sofrimento, perdidos nas ilusões das trevas, Senhor. É o que eu te rogo. E que esta casa, Senhor Jesus, jamais feche sua porta. Que nós possamos, no dia derradeiro, que tudo se terminar, de ser missão cumprida. Que estejamos aliviados e com o nosso coração repleto de amor nesse dia tão importante, Senhor Jesus. Agradeço você, Zé, pela oportunidade que deu a todos os nossos trabalhadores e desses irmãos que aqui vêm em busca do Benedito. Sei o quanto você ajuda em toda a sua falange. Agradeço ao seu Dr. Fritz, Dr. Hans, aos pretos velhos, aos caboclos, aos médicos, paramédicos, a todos que atuam aqui, que nós cedamos nas energias positivas que Jesus Cristo nos ensinou, que possamos crescer a energia do bem e a luz do amor e da paz. Na noite de hoje, todos nós trabalhadores, rogamos a vocês, Espíritos, que sejam nós os seus mediadores, e possamos levar a nossa energia a todos os irmãos que aqui estão, que vocês possam esterilizar e energizar cada canto desta casa, as salas de passe de cromoterapia, aos médicos que vão fazer uma cirurgia importante na noite de hoje. É o que nós te rogamos. Nos abençoe hoje e sempre, meu Senhor Jesus, e a todos que aqui estão, trabalhadores e assistidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão